Sejam bem-vindos à nossa live de hoje com a querida Sasha. Nós vamos bater um papo muito especial hoje sobre como fazer a gestão no seu laboratório sozinha. Será que dá para fazer bancada e gestão? Isso a gente vai saber hoje, né? Olá! Oi, Boa noite! Seja bem-vinda aqui no canal do Protético Empreendedor. obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Hoje faz tempo que eu tô querendo fazer, mas eu tinha dado uma parada nas lives, agora deu certo de retornar e aí a gente estava voltando com grande estilo, né? Ai, obrigado, Jana. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei bem surpresa, porque eu sempre faço live técnica, né, como protética, e aí agora veio esse convite que é bem desafiador para falar um pouquinho de gestão, administração, né, falar um pouquinho da minha experiência. Obrigado por todos que estão aqui. Eu estou em casa, então tem um pequeno aqui latindo, que a casa é dele, não é minha, né? Mas é isso mesmo. E ver coisa diferente, né? Ele quer marcar território também, Não, né? interagir. Não sossega o bichinho. Mas aí, obrigado pelo convite. Eu sou seguidora de vocês e acompanho bastante vocês. Gosto das dicas que você dá, são muito valiosas. E eu também quero aprender com essa live, porque não é um assunto que eu super domino. Eu vou falar a minha experiência e você, por favor, vá complementando com toda essa sabedoria de gestão que você tem, para todo mundo aí, inclusive eu, aprender um pouquinho mais sobre como gerir um laboratório. É isso aí, a gente vai bater aquele papo mesmo. Mas justamente isso, viu, Sasha, que eu quis te chamar, porque o pessoal conhece sempre o lado do técnico, né? Mas não sabe como que é o dia a dia no laboratório, como, é, assim, o que tem de bom, os percalços também, né? Cada um tem uma experiência diferente, cada um tem uma experiência, tanto de vida como profissionalmente, né? Diferente, e eu acho interessante mostrar esse outro lado também do técnico, né? E sempre alinhar mesmo essa parte do técnico mais com a parte de gestão, né? E uma coisa que eu acho que foi no meio da pandemia, a gente participou de uma live juntas com a Aline, Sim. e desde aquela época eu falei assim, gente, que legal, olha ela, né? Que até você falou assim, eu já estou preparada, porque se eu ficar 6 meses parada, eu não preciso trabalhar, que eu tenho. Aí até brincaram, né? A Sasha tá rica, né? Que nada, planejamento. É justamente. Aí eu falei assim, mas é possível, né? E é bem por isso mesmo que desde aquela época eu falei, não, a gente precisa bater um papo. E eu vou acompanhando também as suas postagens, eu vejo que a gente tem um alinhamento ali, né? Mesmo não te conheço pessoalmente, acho que a gente vai se conhecer agora no congresso, né? Sim, vamos, com certeza. É, mas eu gosto bastante também do seu trabalho, eu gosto das coisas que você posta, então é por isso que eu te chamei. Ah, obrigado. Obrigada mesmo. Vamos começar, então. Vamos Vamos. entender E aí eu, o que é isso tudo, né? Como que é parar 6 meses e tá tudo bem. Porque eu nem sempre é, fui assim. então, é justamente. Eu vou só dar também, assim, tô vendo meus alunos entrando aí, falei para eles irem acenando, porque depois eu esqueço de alguém, mas eu tô vendo todos vocês, mas agora eu vou começar a perguntar, talvez eu não veja alguém entrando, tá? Mas eu já vi a Cida, já vi alguns ali, mas eu tô de olho aqui, tá? Tem uma Mas, galera. Tasha, tem uma galera, olha lá que legal, ó. Quer dizer que somos queridas, né? Ai, que bom! O pessoal tá aqui, ó. Agora eu Somos vou dar queridas. o devido troco contemplando essa live aí com esse pessoal. É isso aí. Eu queria que você começasse, então, assim, como que você começou na prótese, assim? Vamos lá de trás mesmo, porque assim, você não começou no laboratório direto, o seu laboratório, né? Então, assim, me fala primeiro como que você entrou. Por que que você quis fazer prótese? Vamos começar assim.
que aí dá pra gente entender bem o contexto tudo. Tá. Fazendo um resumão geral, para quem não sabe, eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou do Mato Grosso. Eu nasci lá e morei lá até os 24 anos, até eu vir para São Paulo. E eu sempre estudei em escola pública, minha família não é uma família de dinheiro, meu pai era caminhoneiro, minha mãe era dona de casa, então eu não tinha muita expectativa de fazer uma faculdade, era tudo muito caro, né? Então, o curso técnico vinha como uma saída rápida para você já ter uma profissão e começar a trabalhar. Só que eu nunca imaginei que eu fosse fazer um curso técnico de prótese dentária, porque eu mal sabia que era um protético que fazia a prótese. Eu achava que era o dentista, que entrava lá dentro da salinha e voltava com a prótese na mão. A gente não faz ideia quem é leigo, né? É. E um dos meus primeiros empregos com 16 anos foi de secretária de um consultório odontológico. Porém, não foi por isso que eu virei protética. Foi dentro do consultório que eu descobri que tinha protético, porque o rapaz que trabalhava no laboratório que fazia a resina, ele mesmo vinha no laboratório entregar os trabalhos. E aí eu sabia que era feito fora da clínica e existia um profissional protético, enfim. Mas eu nunca me interessei pela área. Aí eu tinha uma amiga minha, a Paula, que ela não conseguiu fazer odontologia, e aí ela começou pelo caminho de fazendo o curso de prótese, e um dia na casa dela ela me mostrou uma maletinha com os instrumentais, os bloquinhos de cera, de enceramento, e eu achei aquilo muito legal. E aí, como eu estava dentro de um consultório odontológico, e aí eu comecei a especular um pouquinho mais, o Douglas e o Rodrigo, que eram os protéticos lá da minha cidade, e são, aliás, até hoje os protéticos lá da cidade, eu comecei a me interessar um pouquinho e era um curso técnico de 2 anos, mais barato e mais fácil para eu poder fazer, já que eu não tinha estrutura financeira nem nada para fazer uma faculdade particular, quem dirá uma federal, que eu teria que morar fora. Meus pais não conseguiam me bancar nesse sentido, então eu meio que tive que me virar. Aí eu comecei a fazer o curso de prótese junto com o ensino médio e terminei tudo junto, então eu me formei muito cedo. Né? Com 19 anos eu já tinha terminado o curso médio e o curso de prótese e eu já comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar para esse dentista, que eu trabalhava com ele de secretária, comecei a trabalhar junto com ele, fazendo as próteses para ele, mas sempre comecei sozinha. Eu não tive aquela experiência de assim, vou fazer estágio, ou vou começar no outro laboratório, vou começar no setor do gesso, não sei o que, eu não tive isso. Eu já caí assim de cara na bancada com uma dupla de prótese total para montar, que eu fiquei o dia inteiro para montar. E foi assim que eu comecei. Então, de certa forma, Jana, eu sempre trabalhei sozinha. Eu não tinha um auxiliar nesse consultório. Até nessa época eu era secretária, auxiliar, protética, eu fazia um pouco de tudo, né? Mas a parte muito boa disso é que eu fiquei um tempo dentro de um consultório odontológico, então eu vi um pouco da parte clínica. Como eram feitas as moldagens, né, e tudo mais, e qual era a sequência, né, o passo a passo. Molda, volta, base de prova, manda, registra o maxilomandibular, volta, monta dente, prova, volta, vamos acrilizar, agora vamos entregar, agora vamos ajustar, não deu certo, vamos reembasar. Então, eu vi tudo isso. Então, isso foi muito bom. E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo desse consultório odontológico, aluguei uma sala para mim fora dessa clínica, né, em outro lugar, uma salinha minúsculo, que até hoje, quando eu vou para minha cidade natal, que é Campo Verde, eu passo na rua e eu fico pensando, nossa, o laboratório era aqui, caramba, porque era uma salinha muito pequenininha, assim. Mas foi assim que eu comecei. E aí, daí, lá em Campo Verde, eu aluguei uma outra sala, melhor, numa galeria, mas sempre sozinha, sempre trabalhando sozinha. Eu tinha uma bis, então eu mesma fazia as entregas nas clínicas, né, já que era uma cidade bem pequena. E daí, resumindo, eu vim para São Paulo, vim parar em São Paulo. Aqui eu não montei laboratório de cara, eu fui trabalhar de funcionária em outros laboratórios. Porque você sair de uma cidadezinha de 30 mil habitantes e mudar para uma capital de 11 milhões de habitantes, eu não sabia como funcionava essa parte de prótese, de como que era aqui em São Paulo, de fato, né? Então, aqui eu fiquei 4 anos como funcionária de um laboratório, aí fui estudar, fui me especializar, fiz a especialização em prótese total, e aí em 2016 eu reabri o laboratório Sacha.
aluguei uma sala sozinha de novo e tô aí até hoje. Resumindo, é isso. Então você fez um reverso, né? Você começou sozinha, depois você foi para trabalhar e depois você voltou a abrir teu laboratório. Isso. E você, assim, nesse parâmetro, então você tem um parâmetro de como era quando você estava sozinha. Vamos dizer assim, ó, pensa você lá com aquela cabeça que você tinha quando você acabou de sair do curso. Aí Uhum. você foi sozinha. Aí depois que você foi pro laboratório, qual que você acha a importância, assim, da pessoa que acaba de sair de ir para um laboratório ou não, vou meter as caras, vou montar um laboratório sozinho. O que você tirou disso? Olha, Janaína, foi assim, eu acho que foi importante eu ter começado sozinha, né? Mas, e há 16 anos atrás, sem informação, sem esse monte de coisa que tem hoje em rede social, em YouTube, em Instagram, curso online, né? Sem isso. Tipo, naquela época era tudo muito mais difícil do que é hoje para uma pessoa, por exemplo, começar sozinha. Se eu fosse começar sozinha como eu comecei hoje, seria mais fácil, porque eu poderia aprender a fazer e tirar muitas dúvidas aqui no Instagram mesmo, né? Naquela época isso era muito difícil. Então eu acho que tem esse peso, sabe? Naquela época foi difícil porque não tinha informação. Hoje talvez seria mais fácil pelas informações que a gente tem aí, meio que até gratuito em rede social. Porém, entrar num laboratório grande, como eu entrei, eu trabalhei no Arte Dental, que é o laboratório do Flávio, é um laboratório grande, né? Né, tem laboratórios gigantescos, mas era um laboratório grande, tinham vários colaboradores, enfim, era tudo setorizado, né? Me mostrou o quanto de equipamento que tinha, o quanto de material envolvido que tinha. Eu conheci um pouco de todas as áreas, porque querendo ou não, eu sempre fiz só resina. Então, eu só conhecia o mundo da resina. Quando eu fui trabalhar como colaboradora desse laboratório, eu entendi como eram feitos os modelos para cerâmica, como vinham as moldagens de implante, como era a área da cerâmica, como era um laboratório de cerâmica, como era a parte do metal, porque eu não fazia isso, né? Então meu mundinho era muito restrito. Eu fazia aparelho ortodôntico e prótese total. Então, aqui em São Paulo, como colaboradora desse laboratório, é que eu fui ver que tinha espatulador a vácuo, que tinha aspirador de pó de gesso de bancada, porque no curso de formação a gente não tem todas essas informações, né? Muitas vezes a escola tem uma estrutura mais simples, te mostra muito básico. E aí, saindo da escola de formação, onde eu vi o básico, eu já fui trabalhar sozinha. Então, eu perdi isso, de ter tido essa experiência de conhecer o andamento de todas as áreas, de tudo que é possível fazer dentro da prótese, não só resina e orto, né? E isso me trouxe na verdade, até assim, foi bom por um lado, mas o que foi ruim no outro é que eu vi que eu queria realmente continuar trabalhando sozinha. Ficar sozinha. Que é muito difícil gerir um laboratório com muitos colaboradores e muitas áreas, né? Cada um ali passando o bastão para o outro, é bem difícil. Aí eu vi, não, eu acho que eu gosto de trabalhar sozinha. É porque é uma engrenagem, né? Eu já tive laboratórios de produção também e eu sei que é cada um no seu pedacinho e se um falha, né, alguma coisa vai acontecer errado lá na frente e isso é um problema. E também pessoas, né? São muitas pessoas e lidar com pessoas não é tão fácil, não que seja difícil, mas realmente cada um com temperamento, tal. Então, se as pessoas não tiverem o mesmo propósito ali da empresa, tal, então isso daí acaba dificultando ainda mais, né? Isso. Mas eu acredito também nisso, que quando a gente está sozinho, eu vejo por mim, por exemplo, gestão, hoje quem faz gestão no laboratório? Só eu. Uhum. Então, eu preciso expandir minha mente. E eu vou expandir aonde? Com outras pessoas que falam sobre gestão. Então, a diferença igual você falou, né? Naquela época não tinha, você tinha que ir longe para você conseguir informação. Hoje não. Hoje já está muito certo que você entra na internet, você tem informação até demais, né? Mas assim, não é mais a desculpa de não ter informação, porque a informação está ali, é só você juntar o quebra-cabeça e você vai conseguindo montar
as coisas, né? Porque eu falo assim, as informações fica tudo espalhada, né? Porque se você quiser compactada direitinho, aí você tem que comprar um curso, digamos assim. Mas as informações espalhadas tem, então pontuais tem. E aí é na onde eu vejo essa necessidade, assim, de repente trabalhar com outras pessoas para que você também vai crescendo, né? Vai evoluindo. Mas não que você trabalhando sozinha, que você também não possa estar evoluindo, né? Porque aí você vai buscar informação também, né? A gente não fica parado. O problema, eu acho que maior é você achar hoje, justamente hoje, que a gente não tem como ter essa desculpa, mas assim, achar, eu vou trabalhar sozinha, eu faço assim, é sempre assim, e não abre a mente para mais nada, né? Então aí você fica com aqueles clientes que também sempre assim, eu falo que é o jeito Gabriela de ser, né? E as coisas vão mudando, né? Igual no teu caso, né? Aí veio as próteses caracterizadas, aí tem aquele lá que gosta ainda, aí tem um palato incolor, aí tem um monte de coisinhas que vão surgindo e a pessoa tá ali fazendo sempre as mesmas coisas, né? Isso daí que não é tão legal quando você fica sozinho de fato, né? Mas também não acho tão ruim, porque eu não sei se você sabe, mas recentemente a gente saiu de um laboratório de produção para montar um laboratório menor, porque a gente também quis voltar para essas, como é que fala? Uma coisa mais personalizada, um trabalho diferenciado, então tem tudo isso, né? Que aí talvez um laboratório com muita gente não consiga oferecer isso, exceto se tiver um processo muito bem elaborado, né? Porque senão não consegue oferecer. Isso, laboratórios grandes de produção não é uma crítica, é uma forma de operacional de Sim. trabalhar, né? Mas é bem mais difícil porque fazer um trabalho personalizado em formato de ateliê, que eu falo, demanda muito mais tempo do que o normal, né? Sim. Então, às vezes, por produção, por quantidade que você precisa produzir diariamente, você não consegue fazer isso. Então, é meio que, eu falo que é ir desovando o trabalho, né? Então, foi isso que eu passei um pouco, que foi a experiência ruim de ter trabalhado num laboratório, que eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Eu queria fazer prótese, mas eu não queria fazer daquele jeito. E em laboratório de produção não tem para onde correr, né? E essa questão de ter um laboratório sozinha e querer mudar e querer correr atrás foi um dos motivos que me trouxe para São Paulo, porque o meu laboratório lá no Mato Grosso, ele estava indo muito bem. No Mato Grosso, em geral, é muito difícil mão de obra, então, assim, não tem muito protético, né? Então, na minha cidade, naquela época, tínhamos só eu e o outro laboratório. E eu trabalhando só com resina e orto. Então, o laboratório estava indo bem, eu tinha clientes, eu atendia os dentistas que trabalhavam com ortodontia na região, então, trabalhando com correio, né, enfim. Então, o laboratório estava muito bem. Mas eu não queria ficar fazendo só aquilo ali, né? Eu queria me desenvolver mais, eu queria estudar mais. E aí eu acho que, como para isso eu precisaria me deslocar para São Paulo ou para grandes centros para estudar, né? Tudo isso ia ter um custo, não tinha essa demanda de curso online igual tem hoje, que você consegue estudar de qualquer lugar do país, né? Muito mais fácil hoje. Hoje realmente não tem desculpa. Daí eu pensei, ou eu fico aqui com o laboratório desse jeito, com talvez uma previsão de crescimento mais baixa, enfim, né? Ou eu vou embora de vez. Aí eu quis ir embora de vez e aí as coisas foram acontecendo. A gente vai atrás, assim, né? Não era, assim, o meu objetivo, assim. Eu não sou uma pessoa muito gananciosa, eu sou bem tranquila. Mas eu queria um pouco mais do que aquilo que eu estava vivendo. Mas lá no Mato Grosso, eu fiquei com o laboratório lá por 6 anos. E foram épocas muito boas, de muito aprendizado, mas foram épocas muito boas. Que é bom a gente deixar bem claro isso. Realmente, o laboratório de produção, a gente não está falando mal de laboratório de produção. São estilos diferentes, né? Então, assim, realmente, um laboratório de produção, você coloca pessoas para fazer as coisas. Não precisa de uma mão de obra, vamos ver, eu tenho até medo de ficar falando as coisas e depois me interpretar errado. Mas, digamos assim, cada um fazendo uma coisa, se eu coloco uma pessoa só sei lá, só para passar o paco, ela vai ficar super rápida e ela vai ficar boa naquilo. Aí eu coloco a outra só para prensar, ela vai ficar super rápida e boa naquilo. E aí, só que ela, de repente, não sabe fazer a próxima fase. Exato. Né? Talvez ela não sabe fazer a próxima etapa. Aí, quando a gente entra em duas situações.
Se é uma pessoa que ela tem a mesma vontade de aprender, de conhecimento e de crescimento, ela não vai querer ficar só naquela função fazendo só aquilo. Aqui. Aí, não é? Aí ela vai ficar desestimulada de ficar num laboratório assim. Mas para ela começar, para ela aprender, ok. Porque ela entrou, eu já tive muitos que entraram no laboratório sem saber nada e a gente ensinava realmente aquela função. Hoje em dia, que realmente tem pouca mão de obra, é o mais indicado, né? Que a pessoa acaba fazendo sempre a mesma coisa para ficar bom e realmente a gente vai treinando até chegar lá na ponta, né? E alguns chegam, outros não. Porque também as pessoas são um pouco imediatistas, né, Sasha? Não sei se você tem essa impressão, Sim. mas assim, já começa, elas já querem já ir lá para frente e não é assim, porque tem um processo, né? Tem, e cada um tem uma curva de aprendizado, de desenvolvimento, né? De história, né? De como lidar com as coisas. Cada um tem uma personalidade, né? Enfim, para ter ou não um laboratório, ou para ser funcionário ou colaborador de um laboratório, né? E isso é muito importante mesmo, isso que você falou. Você fica com um laboratório grande setorizado e claro que a produção vai que vai, né? Porque imagina uma pessoa que, vamos supor, vai só usinar coping, ela vai ficar só fazendo isso, ela vai usinar vários copings por dia. Agora, quando você está produzindo do começo ao fim isso, aí é um trabalho que te demanda mais tempos, você tem que ir encaixando etapas enquanto uma coisa está esfriando, uma coisa está prensando, uma coisa não sei o quê. É um outro gerenciamento de tempo bem diferente de um laboratório de produção, por exemplo. Mas são formas realmente de você optar, trabalhar ou não, e saber muito bem, ou passar por experiências e tomar as decisões depois, né? E o pessoal realmente hoje é muito imediatista. Algumas pessoas que me conhecem, né, e conhecem um pouco da minha história, da minha trajetória, acham que eu sou a garota do sucesso. Não assim, com esse ego todo, mas ninguém sabe o tanto que eu já ralei. São 16 anos na prótese. E eu vejo muita gente que está começando agora e realmente não tem paciência de treinar, fazer, estudar e buscar. Eu, como professora, fico um pouco chateada hoje que tem algumas pessoas que querem receita de bolo, tudo muito pronto. Ninguém quer testar mais material, eles só querem que você fale, usa esse. E as pessoas ainda vão perguntar, aonde compra? Né? Não vou falar nada, né? Então, assim, o pessoal tá muito imediatista e todo mundo muito acelerado. Esse mundo também todo é muito acelerado, né? A gente é cobrado, né, de rapidez o tempo todo. Mas só eu sei, quem já começou há muitos anos atrás, o quanto era mais difícil trabalhar com prótese e ser protético e ter cursos disponíveis. Os laboratórios eram muito fechados, você não conseguia entrar dentro de um laboratório porque lá parecia que tinha um segredo da Coca-Cola e, né, você não passava da porta para frente, assim, para fazer uma pergunta, assim, falar, meu Deus, o que eu faço? Assim, muita coisa eu tive que descobrir sozinha. E errando milhões de vezes para descobrir como que era que fazia direito, como que era o correto ou não. E realmente, hoje o pessoal é um pouquinho mais imediatista, um pouco mais aceleradinho, né? Mas é isso aí, o mundo tá assim, né? E ainda assim, ainda existe, né, esses laboratórios assim que não deixa nem você passar da porta. Isso daí, eu tive uma sorte que o Eric tem uma receptividade muito grande. E aí eu fui muito bem acolhida pelos colegas dele, porque eu não conhecia nada de prótese, então eu acabei entrando, caindo, eu sabia administração, mas não sabia administrar um laboratório. Então eu tive esse privilégio assim de poder entrar em vários laboratórios que abriram as portas para eu entender como é que funcionava essa dinâmica do laboratório, né? Mas eu sei que realmente existem laboratórios que não tem. E uma coisa que você falou é verdade. Eu tenho um curso online, né? E assim, dos meus alunos, uma parte consegue, outra parte não.
E no começo eu falava assim, poxa, será que eu estou errando em alguma coisa? Vamos mudar aqui. É claro que a gente sempre faz essa reflexão, porque às vezes eu falo de um jeito, você vai entender, e o outro não entendeu daquele jeito que eu falei. Então eu mudo a estratégia, mudo o jeito de falar, que talvez entenda. Mas eu comecei a perceber que não, que tem simplesmente aqueles que simplesmente compram um curso e acham que o negócio já vai ser automaticamente inserido na mente e o negócio vai funcionar, e não é assim. Aqueles que realmente fazem o processo, eu sei que funciona, porque funcionou para mim, não tem como não funcionar, né? Então, é igual você está falando. A pessoa fala assim, mas praticamente assim, que caneta você usa? Eu uso essa caneta. Então, se eu comprar uma caneta roxa, vai dar certo, eu vou lá e vou fazer o relatório e vai dar certo. Não é bem assim, né? A gente ensina o caminho, mas a pessoa, ela precisa também estar ali querendo para fazer, né? Porque senão não adianta nada, né? Não vai. Exato, treinar e testar e fazer e dentro das suas possibilidades, do seu tempo e esperar que cada um realmente, uns vão se desenvolver mais rápido, outros não, mas não pode desistir, né? Porque são 16 anos na prótese e eu falo que assim, desde que eu reabri o meu laboratório aqui em São Paulo, que foi em 2016, é que eu acho que eu comecei a me desenvolver de fato. Que até então foi só perrengue. Então eu passei assim, aí, ó, eu me formei em 2006 para 2016, foram aí 10 anos. Já pensei em desistir, já pensei em mudar de profissão, sabe? Já passei perrengue financeiro, vários, assim, para daí eu começar a me estruturar, entender o que eu queria, quem eu queria ser na área, o que área eu queria seguir, como que eu queria que fosse meu laboratório de fato, depois de ter passado pelas experiências. Como que funciona ser protético em São Paulo, que é um pouco diferente do que eu era de como eu era protética lá no Mato Grosso. Então, foram 10 anos e ainda tô engatinhando, né? Porque a gente sempre tá tentando melhorar e aprender e se atualizar, né? Então, não é da noite pro dia. E é legal isso você falar também, porque você determinou o que você queria fazer, né? Porque você poderia simplesmente começar a dar tiro para todo lado. E às vezes, o que você fez? Você foi lá, conheceu o teu mercado, né? Peraí, eu quero fazer prótese para esse tipo de cliente e eu vou me especializar nisso. Eu sempre falo isso, quanto mais você se especializa, é melhor, porque você não fica brigando com todo mundo, você vai ficar, cada vez você vai brigar com menos gente, né? Se a gente ficar querendo fazer tudo, porque tá dando dinheiro naquilo, vamos fazer aparelhinho. Tá dando dinheiro nos protocolos cerâmica, vamos fazer protocolo cerâmica. E você acaba não evoluindo em nada, porque você não consegue nem aprender uma coisa, você já tá querendo olhar no outro, fica só olhando o outro ali, né? E não se especializa. Exato. Eu sempre fui a favor dos técnicos escolherem uma área. Não é errado, nem. Né? Na verdade, a pessoa, como profissional, ela faz o que ela quer, ela segue o caminho que ela quer. Mas eu sempre fui a favor de você escolher uma área. Então, assim, se você quer fazer aparelho ortodôntico, se especialize nessa área e seja o melhor da Sim. sua região fazendo isso. Se você quer fazer cerâmica, lente de contato ou protocolo de zircônia, ou, né? Seja o melhor nessa área. Eu que quero fazer resina, eu tento ser a melhor nessa área. Porque eu acho que a gente consegue viver esse mundo, né, o tempo todo, conversar, interagir com profissionais da mesma área, viver viver, não é viver dentro dessa bolha, mas, por exemplo, eu sou resineira, então assim, eu converso, eu tenho amigos, eu faço cursos, eu foco na resina. E aí eu tô sempre evoluindo e aprendendo. Eu acho legal quando você escolhe uma área. Eu me lembro muito bem como lá no Mato Grosso eu fazia ortodontia aí, resina, quando eu vim para São Paulo, eu fui lá na PEDESP conversar com o Oshiro, que eu não fazia ideia de quem era o Oshiro, né? Chegou aquele baixinho da Gracinha. e ele me recebeu super bem, me ajudou até a enviar currículos para alguns laboratórios. Então, aproveitando, né, a PEDESP me deu esse respaldo, porque eu pensei, vou para São Paulo, eu vou aonde? Eu vou na PEDESP, que é a associação da minha profissão. Sim. E aí eu conversei com o Oshiro e falei, Oshiro, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo me especializar em horta ou você acha que eu devo me especializar em resina? E aí ele conversou comigo, falou, ó, veja o que você se sente mais à vontade no seu dia a dia, o que você sente mais prazer em
tá com o instrumental na mão, quando você vê o resultado final, o que você gosta mais de resultado final. E aí eu optei por fazer resina, né? Mas é legal você saber o que você quer, para daí você buscar o conhecimento, buscar a área, né? Se especializar naquilo e atender os clientes que trabalham também especializados dentro daquela área, bem nichado, assim, sabe? Mas também quem faz tudo também não julgo. Por exemplo, tanto eu faço só resina, que por mais que eu faça protocolo, eu não faço fundição de barra. Isso é para quem trabalha com metal. Que pode ser que se a gente fazer, vai dar uma falha, vai dar um problema, eu não vou saber resolver, porque não é a minha área. Então, eu prefiro deixar para o especialista que trabalha com fundição muito bem. Então, eu acho isso importante. Sim, eu também acho que a gente tem que ser referência, né? Aquilo que você é referência, lógico que você vai sobressair. E aí, quando você escolhe pegar um laboratório, que igual você, ter um nome, fazer um ateliê, você vai trabalhar com outro tipo também de cliente. Algumas coisas que eu tinha em relação a clientes, até em perrengue com cliente, hoje eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu também estou com clientes mais especializados. Porque os clientes mais especializados vão procurar pessoas mais especializadas. Então, é o efeito cascata mesmo, né? Eu acho que é assim que vai funcionando. Mas fala uma coisa para mim. Lá quando você começou na informalidade e aí depois você se legalizou ou você trabalha como autônoma? Como que é isso hoje? Quando eu comecei, uma das coisas que eu fiz de cara foi tirar o número do CRO do Mato Grosso, que era é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer, já começar com essa primeira formalidade. Mas eu comecei na informalidade de só montar um laboratório dentro de uma clínica. Eu tinha o meu CRO, mas eu não abri empresa, eu não tinha domínio e nem controlava assim o financeiro como eu faço hoje, né? Então era bem informal. Eu mandava o trabalho para esse dentista dessa clínica e ele me pagava em dinheiro, em cheque, na minha conta pessoal mesmo. E ali entrava, dali saía, pagava algumas coisas, enfim. Depois que eu aluguei uma sala também, da mesma forma, lá no Mato Grosso ainda. E depois que eu fui alugar uma sala para mim e aí saí de dentro dessa clínica, que querendo ou não, eu estava um pouco respaldada ali dentro, né? Eu fui procurar saber se por um acaso eu poderia ser MEI, né? E eu lembro até que lá na minha cidade tinha uma Câmara de Dirigentes Lojistas lá, que é tipo uma associação comercial, e eu fui procurar saber lá se a profissão de prótese se enquadrava dentro do MEI, porque era uma opção de se legalizar mais fácil e mais barata. Sim. Já que na época eu não tinha tanto ganho financeiro. Só que aí eu descobri que não, né? E eu sei que muitos técnicos, até algumas pessoas já vieram me perguntar se você consegue fazer o MEI como artesão, e não é possível, porque nós não somos artesãos, nós somos técnicos. Mas tem muitos que usam, mas não é. Tá legal e legal. É mais correto do que tá ilegal, mas também quem tá ilegal eu não julgo, porque eu fiquei assim muitos anos, muitos anos. É assim que a maioria começa, né? Porque a gente não tem noção administrativa nenhuma. A gente só sabe que você tem que entregar um trabalho para o dentista você tem que entregar um bom trabalho e ele vai te dar o retorno financeiro daquilo. Você vai pagar suas contas e o que sobrar fica para você. É o básico que a gente faz. Então, eu comecei quando eu vim aqui para São Paulo e lá eu fiquei assim, né? E quando eu vim aqui para São Paulo, eu fui trabalhar de funcionária no laboratório, aí tive carteira assinada e tudo mais. Depois, quando eu reabri o laboratório aqui em São Paulo, aí eu falei, não, então agora eu vou fazer direitinho. Então aí eu procurei um contador, porque eu não sei nada, né? Eu sou muito leiga nessa área e muito incentivada pelo meu marido também, que é rigorosamente chato com essa coisa financeira. Então, incentivada por ele, eu procurei um contador e aí abri o meu CNPJ, aí o laboratório virou uma empresa, e aí eu comecei a fazer um controle, eu junto com ele, um controle financeiro do laboratório, comecei a entender algumas outras coisas de finança, porque hoje em dia com rede social e curso online e tudo mais, YouTube, a gente também tem um pouco mais de acesso a como gerir uma empresa e tudo mais, né?
E aí foi assim que eu comecei, mas eu fiquei, assim, praticamente a minha trajetória toda como pessoa física na ilegalidade e fazendo o meu controle financeiro. Eu sempre fui muito controlada financeiramente, mas era ilegal. Eu tenho meu CNPJ desde 2016. 17? 16? 16. Que eu Você abri. acha que Você acha que, assim, conscientemente virou alguma chavinha para você quando você abriu o CNPJ, você pensou, agora eu tenho uma empresa? Você acha que mudou alguma coisa para você? Olha, assim, falando bem a real, assim, o que mais pesa é saber que você vai emitir a nota fiscal e que você vai ter tributo de imposto para pagar. Isso assusta um pouco a gente, É. porque não é um valor que você conta que você vai pagar, é assim o maior susto, porque assim, as contas de manter um laboratório funcionando, as contas fixas, os custos e tudo mais, isso não muda. Mas a responsabilidade de você ter uma empresa no seu nome, arrecadando imposto, dá medo de fazer alguma coisa errada. Tipo, eu tenho medo disso, de sem querer estar fazendo alguma coisa errada e o leão me pegar, o fiscal me pegar, assim, porque agora o governo sabe quem eu sou, sabe que a minha empresa existe. E então, assim, falando bem a verdade, era esse o meu maior medo. Mas aí é muito mais simples do que parece. Principalmente no meu caso, que eu sou um microempreendedor, eu sou ME, eu sou uma empresa pequena, não tenho sócios, sou só eu, então é mais fácil administrar essa parte fiscal. Mas o que eu tinha mais medo era isso. Mas a chave não virou, na verdade. Só me deu aquele medinho assim de, né, agora eu sou legalizada, mas isso é muito bom, isso é muito te dá um alívio, assim, porque você sabe que eu não estou fazendo nada de errado, né? Eu estou certinha, estou legalizada, então isso te abre portas até para clientes, né? Porque tem clientes que só trabalham com laboratórios com CNPJ, até por toda a organização de notas e tudo mais, então isso te abre porta para clientes e tal. Mas a chave, assim, do laboratório não virou, porque a preocupação de fazer o trabalho bem feito, eu sempre tive. Então, é isso, mas a chave não virou, não. Mas é gostoso. Mas eu acho que essa chave que eu tô falando é justamente esse alívio que você tá falando aí de estar É, fazendo. Não digo na produção, que eu acredito que você sempre manteve, o capricho e tal, mas é essa parte da. Ah, peraí, eu tô fazendo agora, tá tudo certo, tá tudo ok. E realmente, que quando você tem um CNPJ, realmente alguns clientes eles pedem mesmo, né, a emissão da nota. E a nota fiscal, a gente tem que só pensar, assim, só para fazer um parênteses nessa parte do imposto, que lá no nosso preço, esse imposto ele já tem que estar embutido, né? Para não fazer falta de pagar ele e fazer a falta, né? No aí final das contas. vamos pagar o imposto só, né? Isso é uma coisa legal que você falou, isso talvez tenha sido uma virada de chave, porque depois disso talvez eu comecei a me preocupar um pouco mais. Pensando que. Porque antes eu pensava muito de forma geral e grosseira, assim, se eu fizer um trabalho que vai custar R$ 50, o dentista vai me pagar R$ 50 e eu vou dividir ali num pouquinho do gesso, um pouquinho da resina, um pouquinho do motoboy da entrega e o resto do lucro é meu. Vou pagar as despesas do laboratório, o lucro é meu. Não, você tem que contar que aquilo você também vai tirar o valor do imposto. Então, né, você pensa de outra forma nesse sentido, porque é um custo a mais, é um peso a mais, né, no valor de tudo. E isso talvez é uma virada de chave. Mas o alívio de ser bem legalizada, assim, é muito bom, realmente. Eu acredito, assim, que quando você está começando, você acabou de começar, ok, vai vendo, porque às vezes nem é isso que você quer. Tem muita gente que começa um laboratório e de repente fala assim, não, eu não quero, quero trabalhar porque eu não aguento ficar eu tendo que resolver tudo. Porque ser empresário não é só mil maravilhas, né? A gente tem todo um, um monte de coisas atrás para fazer, né? Porque É, a gente que vai atrás de cliente, ter a empresa. comprar, pagar, né? Funcionário. Então, assim, tem muita coisa. E às vezes você está com uma empresa pequena, mas mesmo assim, você está ali, só que você também tem que fazer a cobrança, você tem que fazer, você tem que pagar seus fornecedores, tem que fazer pedido. Então, tem bastante coisas assim que também sobra, mesmo que você trabalhe sozinho, isso daí é fato. Então, quando você começa, talvez é até bom você nem fazer nada,
Mas, assim, tem gente que trabalha já há 20, 30 anos na ilegalidade e também tá tudo certo, né? Não quer fazer, tá tudo certo. A gente só tá aqui querendo colocar as duas faces das coisas, né? Porque realmente as pessoas perguntam, mas para que legalizar? O governo vai virar sócio. Ok, mas será que é só isso mesmo, né? O que mais que a gente pode ter com esse benefício, né? E essa questão mesmo de clientes, que às vezes abre porta para outros clientes, tem a questão do imposto de renda, que também é uma distribuição diferenciada. Se você ganha pouquinho, ok, você não vai sentir. Mas se já for um que já está com movimentação legal, aí realmente não dá. Só deixa eu responder aqui pro menino, Scolari. Não pode, tá? O Proteste, o TPD, não pode, por lei, ser MEI. Porque o MEI tem uma relação de profissões que podem abrir como MEI. E o TPD, ele não está elencado nessa lei. Então, realmente, protético não pode ser. Vocês são regulamentados, na verdade, pelo CRO, então não pode realmente abrir MEI. E a Sasha não abriu MEI, aí ela abriu ME, que é microempresa. Isso, exatamente. Acho que talvez Então, eu não sei, tá, Jana? Talvez é a forma mais simples de você já se legalizar e ter o seu CNPJ. Quem trabalha sozinho, enfim, é autônomo, é você ter o ME. Eu acho que é uma das formas mais fáceis, e aí depois, se o laboratório for crescendo, entrando sócios e tudo mais, você vai mudando, mas acho que é a forma mais fácil, realmente, de começar. E não é sim. um bicho de 7 cabeças, assim. Isso era uma coisa que eu tinha, sabe? Falei, nossa, vou abrir empresa, meu Deus, é porque assim, a gente tem isso já no nosso do brasileiro, assim, que abrir empresa é difícil, abrir empresa só pagar imposto, ai, ó, vida. Não é assim. Na verdade, é muito mais fácil, é muito mais simples e é muito mais tranquilo do que se parece. Não é um bicho de 7 cabeças, não é absurdamente caro. Então, é tranquilo. Tem que procurar o contador da sua cidade, do seu estado, porque acho que tem regras diferentes, talvez estaduais, Sim, né? Mas sim. é fácil, não é? E é engraçado assim, é muito fácil abrir, eu acho que o mais difícil é fechar. Mas para abrir é muito fácil mesmo, e aí é só procurar um contador realmente de estado para estado, muda algumas coisas, muda também a questão de legislação da vigilância sanitária, né, de algumas coisas que precisa para poder ter a licença. Então, assim, algumas coisas são diferentes de estado para estado. Tá, vamos ver, parece ter uma perguntinha aqui. Eu tô vendo Como se... vários comentáriozinhos, tá, gente? Eu tô lendo tudo, viu? Oi aí pra todo mundo. Eu vou confessar para vocês que eu não tô lendo nada, gente. Se vocês quiserem fazer perguntinha, coloca no ponto de interrogação, porque eu não tô conseguindo enxergar. Eu enxergo ela ou eu enxergo as perguntas. Então, se vocês quiserem colocar a perguntinha, vai lá naquele ponto de interrogação e coloca. A pessoa perguntou, esqueci o nome, a Cíntia, colocou como saber a hora de se legalizar. Eu acredito que é essa hora, a hora que você já está, ok, é isso que eu quero mesmo trabalhar, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou tendo meus clientes já estão exigindo nota, ou de repente eu não estou conseguindo fazer financiamento, ou comprar equipamento, comprar alguma coisa, está precisando de nota. Então, essa é a hora, ou você está pegando muito imposto de renda, né? Então, acho que essa é a hora de legalizar. Pensar em fazer essa virada, exatamente. Eu sempre tive, por exemplo, quando eu tinha o meu laboratório lá no Mato Grosso, eu não faturava muita coisa, na verdade, né? Então era tudo muito simples. Eu tinha um laboratório bem pequenininho, eu pagava só um aluguel, água, luz, a dental, que eu comprava, sim, mas comprava pouco material, porque eu não tinha um volume muito grande de trabalho. E os dentistas iam me pagando em dinheiro, cheque. Naquela época ainda rodava muito cheque. Eu pagava dental, enfim, pagava o aluguel. Era muito simples, muito tranquilinho, assim. Era tudo muito fácil de administrar, porque era pequeno, o faturamento era bem baixo. Mas aí eu acho que quando, talvez uma boa régua é se você já começa a crescer e aí até a dental vai te exigir um CNPJ, porque
consumo vai ser maior e eles precisam que você seja uma empresa, e, né, até pela nota deles também. Enfim, aí talvez seja uma hora de começar a pensar em se legalizar, né? É. E como que você fazia essa gestão? Você ocupava um tempinho todo dia para poder fazer a parte administrativa, ou você deixava tudo no final, assim, no final da semana, você ia lá e fazia? Como é que você separava esse tempo para fazer a gestão do laboratório? Ah, eu sempre fui de anotar tudo, assim, tudo e muito. Então, eu sempre tinha caderno, agenda, bloquinho de entrada e saída de pagamentos. Então, eu sempre anotava já no ato, na hora. Por exemplo, assim, um dentista me pagava, eu ia lá, anotava que o mês de julho de 2006, o dentista João me pagou R$ 100. Eu ia fazendo assim, aí pagava dental, anotava na saída. Paguei boleto, tipo, boleto de dental, R$ 120. Fazia isso, assim, mas de forma bem, bem simples, assim, anotando tudo. Até o meu marido brinca comigo, tira sarro de mim até hoje, que eu anotava tudo, mas eu não enxergava nada, assim, no geral, porque apesar de ter, eu anotava centavos, assim, eu tinha uma agenda, por exemplo, se eu ia na padaria e comprava um pão, eu anotava, padaria, R$ 2. Aí eu ia lá e pagava dental, comprava um fio de orto, um rolo, não sei o quê, R$ 20. Tipo, eu anotava tudo. E aí, de tempos em tempos, eu somava tudo para ter uma noção do quanto que eu tinha gasto comigo, com o laboratório, mas era tudo misturado, né? Não tinha essa divisão, né, da empresa para a pessoa física, era tudo misturado. Mas eu sempre anotei tudo. Então, nesse ponto, eu sempre fui bem... Como uma boa capricorniana, eu sou bem sou bem mão de vaca. Eu sempre falo isso por aqui. E eu sou bem organizadinha, assim, com essa parte financeira. Sou bem pé no chão. Então, assim, eu nunca fiz dívida. Eu nunca paguei dental parcelado. Não que isso é errado, né? Eu sempre tive essas preocupações. Eu sempre fui bem organizada financeiramente. Eu nunca... Sempre tive medo de fazer financiamento, sempre fui bem controlada nesse sentido. Então, era assim que eu fazia o meu controle, era na base do caderninho. Eu até tenho os caderninhos todos meio guardados aí. Os trabalhos chegavam, eu não tinha um sistema, então eu anotava no caderno. Dia tal entrou um molde, vou fazer uma base de prova. Entrou dia tal, entreguei dia tal. E aí, no final, eu somava tudo no papel mesmo e jogava para um Word do computador, imprimia e mandava para o dentista o extrato dele, né? Porque eu não Sim. tinha sistema, né? Imagina. Então, era assim, era tudo muito simples, mas eu sempre fui bem organizada, assim. Mas eu não enxergava de forma geral. Eu não sabia quanto entrava e não sabia quanto saía. Eu só sabia que no fim do mês eu pagava tudo, não ficava devendo ninguém. E tinha lá o meu dinheiro para fazer as minhas coisinhas, né? Que era uma vida mais simples, mais tranquila. Eu morava com os meus pais, eu não tinha despesa, né? E era assim que eu fazia. Era muito simples mesmo. Nem sistema, nem computador no laboratório eu tinha. É a Monique está falando, ó, que depois do curso ela conseguiu fazer essa divisão e viu como que é importante. Porque realmente é importante, né? É, Quando você está ali pequenininha, realmente você vai juntando, você não vai percebendo, mas você começa a crescer um pouquinho, ou se você quiser crescer um pouquinho, você precisa fazer essas separações, daí é fato, né? é. E uma coisa importante que você falou também é isso. Às vezes a gente marca tudo, tá tudo marcado. Só que você não tem um panorama geral, né? Você não tem um relatório, você não consegue falar assim, o que eu tenho com esses números? Ok, tá tudo marcado, mas eu não entendo nada. Então, ter essa visão geral também, entender o que você vai fazer com esses números também é importante, né? Sim. Bom, Agora, pode falar. Agora, uma coisa que eu vou te falar desse negócio de pagar dental à vista, eu aconselho meus alunos a não pagarem, que os donos de dentais que não me escutem, eu falo assim, se você tem um caixa bom, ok, que não vai te fazer falta, porque hoje o que eles dão de desconto à vista é muito pequeno, é de 5 a 7%, é muito pequeno o valor, né? Então, se esse valor não vai fazer falta no caixa, ok, então você vai lá e paga. Mas a maioria não tem uma reserva legal de caixa, então esse dinheiro vai fazer falta. Sim. Aí eu falo para eles parcelarem sim, porque se quebra um equipamento, não tem dinheiro nenhum no caixa. Se acontece alguma eventualidade, Uhum. né? Então, aí o ideal é que você consegue, se você tiver reserva, aí sim você paga à vista, mas se você não tiver, então o ideal
é melhor realmente você parcelar para você poder ter um caixa um pouco mais folgado aí, até você fazer um caixinha igual da Sasha, né, gente? Porque quem ainda não tem, tem que trabalhar para fazer, né? Mas isso é meu, assim, é totalmente meu. Eu nunca gostei de comprar coisa parcelada, assim, até roupa, sabe, sapatos, sei lá o que for, assim. Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro e pago à vista, tá, babá. Se eu não tenho dinheiro e vou ter que ficar parcelando, eu prefiro não comprar. Eu espero eu ter o dinheiro. Ó, Isso sempre foi meu, só, é pra vida pessoal. então, mas na vida pessoal isso é melhor. Aí, gente, vamos recapitular então. Para a vida Vamos. pessoal, você só gasta se tiver dinheiro, isso tá certo. Cartão de crédito, pagou, recebeu, pagou, acabou, nada de parcelar cartão de crédito. Então, realmente, é assim que funciona. Para a empresa, se você não tiver reserva, você parcela, mas em casa, realmente, o ideal é que você vai pagando à vista mesmo, para você não se enrolar, né? Aí tem duas medidas aí, dois pesos, duas Eu medidas. sou capricorniana, então o capricorniano é bem chato com finanças, assim. Eu acho que por isso que eu tenho essas regrinhas assim comigo mesma, desde quando eu morava lá no Mato Grosso, até hoje, com o laboratório um pouco maior, assim, eu sempre tive esse pensamento, assim, de não parcelar as coisas. Mas realmente, pensando nisso que você falou, para fluxo, para manter fluxo, se tem a possibilidade. Por que não pagar parcelado, né? Já que é um parceiro, a Dental é um parceiro seu, né? E aí você disponibiliza ali um valor que você sabe que todo mês você vai pagar para a Dental, você não vai pegar todo o seu caixa para pagar a Dental, né? Ainda mais É, agora com essa variação grande e esse aumento gigantesco de material a mês, né? A gente leva um susto cada vez que vem o fechamento da Dental. É bom ter essa organização. é verdade. E aí você usa o sistema agora para você poder fazer a organização tanto da produção como da administração. Isso, aham. Agora eu tenho, desde que eu reabri aqui em São Paulo, né, eu uso o sistema e agora continuo usando, enfim. E fora o sistema dos trabalhos laboratoriais e clientes e fechamento que o sistema, né, permite, tem as milhões de planilhas que o meu marido tem, de tudo que tem no laboratório. Invejável, inclusive, viu? Ele tem Ó, tudo tá planilhado. Então, às vezes ele fala, senta aqui, deixa eu te mostrar. Daí ele mostra o gráfico, a curva que tá crescendo, a curva que tá subindo. Ah, aqui você faturou aqui, ó, estamos gastando muito aqui, ó. Esse mês você gastou aqui não sei o quê, assim, porque diferente da visão que eu não tinha, de ter tudo anotado no lápis, tudo, centavos, mas eu não enxergava de forma geral. Quando ele joga nas planilhas dele, ele enxerga tudo. sim. Então ele me fala qual é o custo com o motoboy, quanto que eu gastei de dental, quanto que eu tô pagando a mais de dental, qual foi o custo real do aumento dos produtos na minha dental, no meu preço médio. Assim, ele tem anotado absolutamente tudo. Ele aqui tá aqui dando risada, todo pimpão. Que bom. Você Ele tem um bom, consultor aí do lado, então, né? doutor do meu lado. A gente até conversa bastante, nós somos muito amigos da Bia e do Gideton, né? E Aham. toda essa parte que ele faz muito bem, assim, de computador e organização, a gente até fica conversando com o Gideton de fazer alguma coisa e lançar um negócio, fazer um sistema, porque realmente ele é muito. Ah, é. Porque hoje o pessoal sempre pergunta para mim, que sistema você usa tal? Hoje a gente usa o sistema da UGTech. É, Só que ele não me atende na parte da gestão. Ele é muito bom na parte da produção, mas infelizmente na parte da gestão deixa a desejar. não Então tem. eu também tenho um retrabalho Uhum. com planilhas, que não deveria ter, né? Mas realmente eu tenho o trabalho para a gente, até o pessoal do curso tem acesso a essa planilha, que aí vai dar a visão geral do que realmente é os seus números, porque ali eu só tenho as informações, é como se tivesse o caderninho, o seu caderninho, mas aí para eu ter toda a análise, eu jogo para uma outra planilha. Então, assim, é um retrabalho, mas infelizmente é a necessidade que faz, né? Não tem É um outro modo. retrabalho, mas eu tô tranquila porque ele adora preencher uma planilha, fica horas ali à noite preenchendo e fazendo os gráficos dele, ele adora. Ele pega todas as informações
do sistema da Orgitec, joga, né, para dentro da planilha, até para ver quem é o cliente, quem é o meu melhor cliente, quem é o cliente que pede mais serviço, quem é o cliente que sumiu, que faz tempo que não tá ali no gráfico, não sei o quê. Então, tem toda essa organização. E é bem legal, realmente, fazer isso, assim. Não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de sentar na bancada, né? E Certo. quando eu fazia isso sozinha, eu fazia da minha forma e na minha visão, assim, o importante é que no final do mês eu não estivesse devendo ninguém, tivesse com todas as minhas contas pagas. Era isso que eu tinha na minha cabeça, ponto. E entregado os trabalhos em dia e que os clientes satisfeitos. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Depois que eu comecei, que ele, na verdade, né, começou a me ajudar e entrou dentro do laboratório fazendo essa parte de gestão e me ajudando, aí eu, apesar de eu não ser a minha área preferida, mas volta e meia eu sento lá com ele, vou ver, a gente faz o fechamento mensal juntos, aí ele, né, abastece as planilhas dele, daí vem mostrar o que teve de mudança dentro do mês. E é muito legal, realmente é bem interessante mesmo. É que não é a minha área preferida, né, mas é muito legal. Hoje vocês trabalham juntos, então? É, assim, o meu marido, ele é engenheiro, né? E nas outras Ah, vagas, a gente fala... Como é que é o nome da profissão que faz o financeiro? Ele é o CFO do laboratório. Eu sou a CEO ah, e ele faz a parte financeira. Mas ele sim. trabalha numa empresa normal e nas horas vagas à noite, assim, ou no sábado, ele vai preenchendo essa planilha dele. E ele adora. Então, é muito bom porque ele super me ajuda nesse aspecto. Ele faz uma coisa que eu realmente não gosto de fazer. E Uhum. é muito legal. Mas hoje você não tem ninguém que te ajuda no laboratório, é você sozinha. Hoje eu tenho sim. E eu até, olha, eu vou te falar uma coisa, Jana. Eu vou te contar que Ah, eu sempre trabalhei sozinha, né? Então, assim, em 2000, eu reabri o laboratório em 2016. Eu acho que em 2017 eu contratei um rapaz, ele ficou um ano trabalhando comigo, porque eu abri o laboratório e eu, assim, deu muito certo, graças a Deus, muito rápido aqui em São Paulo. E eu já comecei com muito cliente, aí eu não dava conta sozinha. Então, eu contratei um rapaz, até foi o rapaz que trabalhou comigo no mesmo laboratório que eu era funcionária, ele trabalhou lá também, daí eu gostava dele, eu chamei ele para trabalhar comigo, mas ele era técnico e ficou comigo um período. Daí, né, ele acabou indo embora para outro estado e aí eu continuei sozinha, porque eu gosto de trabalhar sozinha, né? Acostumada, eu sempre gostei. Mas aí teve uma vez que eu tava assim, num ritmo muito alucinado, assim, saindo super tarde, saindo 1 hora, indo trabalhar sábado, indo domingo pro laboratório, chegando de manhã cedo, igual a grande maioria faz, né? E aí você fez um recorte, assim, de uma caixinha de pergunta. A pessoa perguntou quando é a hora de contratar um funcionário. E aí você respondeu, olha, eu acho que você tem que começar a pensar em contratar um funcionário quando você sai todos os dias tarde do laboratório, quando você não dá... Era mais ou menos isso que você respondeu, você não dá conta da sim. demanda. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e conversei com meu marido. Eu falei assim, será que realmente talvez agora não tá na hora de eu contratar alguém? Assim, nem que seja... E foi muito assim pelo que você falou mesmo, de verdade. Aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vou contratar uma pessoa, mas não um técnico. Eu vou contratar uma pessoa para fazer todo o resto que envolve um laboratório, que é desde receber o motoboy até comprar um plástico bolha, o pacotinho para embalar a prótese, a tinta da impressora, falar com os clientes pelo WhatsApp, que às vezes nem sempre é dúvida técnica, às vezes é assim, que dia que você vai mandar o trabalho X? Que dia, sabe assim, né? Sim. É. Isso. E aí eu contratei uma pessoa, então hoje eu não tô mais sozinha, eu tenho a Josi, que é o meu braço direito, ela faz toda essa parte assim de administrar o laboratório, falar com os clientes, principalmente ficar ali no WhatsApp, que é um trabalho assim que demanda muito da gente, né? Eu perdia muito tempo de bancada, porque eu entrava no WhatsApp, começava a falar com o cliente, e aí você não para mais, né? E perdia muito tempo porque eu tinha que terminar o trabalho, lavar ele, embalar ele, preparar a caixinha, chamar o motoboy, esperar o motoboy chegar, descer lá embaixo, entregar a caixa pro motoboy. Então, assim, eu fazia tudo. Então, aí eu Uhum. contratei uma pessoa para me ajudar nesse sentido, para que eu pudesse ficar no horário de trabalho na bancada. Então, eu chego 8 horas, eu sento na bancada e eu levanto às 6, às 7, né? E vou embora, mas eu produzo um trabalho atrás do outro, porque ela consegue me ajudar nesse sentido. Então, isso foi muito bom. Então, hoje eu não estou mais sozinha e é muito gostoso, a gente se dá muito bem.
Eu já conhecia ela de outros carnavais, de outros laboratórios, e ela veio de um laboratório grande que tem aqui em São Paulo. Então, foi muito legal porque ela trouxe para dentro do laboratório até algumas coisas de gerir os trabalhos e o andamento do trabalho, falar com o cliente desse laboratório grande, porque eu sempre fiz tudo de forma mais íntima, mais pessoal, então trouxe essa linguagem mais profissional. E foi muito bom. Então, eu não tô mais sozinha. Ela entrou esse ano, né? Tá comigo. Espero que fique, que dê sempre certo, como está dando. Então, não tô mais Sim. nesse sentido. Mas, como técnica, sou eu e pretendo continuar sendo eu. Porque eu tenho uma filosofia, assim, de ter um laboratório em formato de ateliê, onde eu faça o trabalho do começo ao fim, para que ele seja extremamente personalizado. Para que eu acompanhe o processo do começo ao fim. E aí tô até nessa, assim, eu já tenho demanda para crescer o laboratório, mas para isso eu preciso contratar. Então, assim, eu cresço e contrato ou eu continuo do jeito que eu tô e fico trabalhando sozinha? E, sabe, assim, então é isso. Mas hoje eu não estou mais sozinha, hoje eu tenho a Josi. Ai, que legal. E é legal saber que aí uma das dicas serviu para você, né? Mas é muito isso. Eu penso assim, ó, tem coisas que não tem necessidade de ser o técnico fazendo, sabe? E, aliás, agora já serve como reflexão para você se você vai contratar um para te auxiliar, né, ali na bancada. Por quê? Tem coisinhas que ainda dá para você passar para outra pessoa fazer e que não vai tirar toda a sua personalidade de trabalho, entendeu? Sim, Algumas coisas que você consegue. sim, sim. É, inclusive isso, essas pequenas coisinhas eu tô ensinando pra Josi, porque ela tem pretensão de talvez ser protética, ela tá entrando mais nessa parte técnica. Então tem uma série de coisinhas pequenas que são mecânicas, assim, que é sempre o mesmo processo. Sim. Que eu tô ensinando ela já tá conseguindo me ajudar. Então hoje o laboratório ele tá fluindo melhor e eu tô trabalhando num horário mais decente por conta dessa ajuda dela que veio, né? Então, por isso que eu falo que hoje eu não tô mais sozinha. Apesar de eu ficar na bancada, muita coisa ela faz. Por exemplo, ela já vai lavar o modelinho, recortar o modelo, fazer mufla, essas coisas eu já ensinei, ela já tá ótimo, craque e tá super me ajudando. Então, isso tá me deixando ir embora mais cedo, né? Enfim. Mas uma coisa muito assim que me ajudou a organizar o dia a dia do laboratório foi aprender a falar não pro dentista. Hoje eu É. tô realmente soltando muito não, porque senão eu acho que mesmo com ela eu ia estar enroscada, sabe? Então foi uma mudança assim que eu fiz assim de tentar me organizar no meu dia a dia com vindo ela e falando não. É, porque também, assim, o teu cliente dentista, ele viu que você passou a responsabilidade também para ela e você passou de fato, né? Porque, assim, o que tem muitos que tentam fazer, vai passar, vai delegar alguma coisa, mas aí o dentista vem conversar com ele, aí ele pega e tenta resolver, ou quer passar por cima, né? Ah, tentei um prazo com a Josi, ela não conseguiu. Ah, vê você. Não, doutor, o que ela falou, tá falado. Porque senão você acaba tirando a autoridade da pessoa também, né? E vê que não tá em sintonia, e aí tudo vai sobrar para você, né? Então isso daí Isso que é. falou é verdade, viu, Jana? Isso é uma coisa que a gente até tenta fazer bem à risca, assim, que é o dentista, ou às vezes a secretária, assistente, naquele ímpeto daquela da pressa, né? O paciente talvez cobrando, então eles vêm cobrar a gente de assim, e se eu falar com a Josi, ela vai falar não, se eu falar com a Sasha, ela vai fazer. Não. Nós duas falamos não, juntas. Sim. Assim, apesar da gente ter essas funções separadas, a gente está dentro do mesmo ambiente, a gente está sempre se falando, a gente está sempre conversando, a gente está sempre dentro do mesmo discurso. Para o laboratório funcionar, se não vira uma bagunça e realmente eu desautorizo ela, ou ela, às vezes, agenda coisa que eu não queria fazer e que eu não vai dar tempo de fazer. Muitas vezes hoje eu ia sair às 4. Mas eu marquei um trabalho para você fazer, um concerto, não sei o que. Né? Então, assim, a gente sempre está muito bem alinhado, sempre conversando tudo. E eu realmente tento sempre manter tudo que ela está falando para não perder a autoridade dela lá dentro, porque ela também é uma peça importante do laboratório para manter a gerência com as secretárias, né? Enfim, os agendamentos dos trabalhos, né? E tudo mais. Esse alinhamento é primordial, né? A gente, né, tem que estar sempre alinhado no mesmo,
Ali, ó, no mesmo objetivo, senão realmente não dá certo. Eu vou, ó, o Jun já falando, tem perguntas na caixinha, eu não sei nem que horas são aí, produção? Produção é o Eric. Ah, Peraí, eu vou fazer as perguntas aqui, que senão vai ficando tarde. Ah, já foi uma ó, hora. o Gustavo está perguntando como que você fez para captar novos clientes no início? E o que fazer com os dentistas que choram no valor dizendo que um ou outro laboratório fez mais barato? Ai, Gustavo. Vou deixar Ah, ela responder, mas eu vou querer responder também. olha, eu vou falar mesmo, tá? Vou ser bem sincera. Primeiro, assim, a captação de cliente veio por indicação, né? Eu reabri o laboratório e vou falar bem a verdade. Eu trabalhava no laboratório, né? E eu era bem responsável pelo setor da resina, então eu também conversava muito com os dentistas, né, desse consultório. E eu sempre trabalhei com bastante critério, sempre tentei fazer o trabalho com o máximo de capricho possível. E aí, quando eu saí desse laboratório e reabri o meu, eu fui trabalhar com o Thiago Lins, que trabalha com aquelas resinas flexíveis, a Thermolins. Ele me mandava, eu comecei assim, ele começou a me mandar trabalho, os trabalhos de resina, eu comecei a fazer com ele, porque ele era meu colega de especialização. Então, eu reabri o laboratório porque eu tinha o Thiago como meu primeiro cliente. Mas, Jana, alguns clientes desse outro laboratório começaram a me procurar para falar: nossa, cadê você? Você sumiu, né? Eu quero trabalhar com você. Isso realmente às vezes acontece. Às vezes o dentista quer o seu trabalho, né? Quer o trabalho da Jana, ele não quer o trabalho do laboratório que a Jana trabalha, ele quer a sua mão fazendo o trabalho. E aí, alguns clientes, dois, eu acho, vieram por esse e-mail, me procuraram e falaram: olha, tá tudo certo, tá tudo bem, mas eu gostaria muito que você fizesse os meus trabalhos, né? Porque eu gostava, enfim. E alguns vieram dessa forma. E aí, daí, um foi indicando para o outro. Como eu sempre, quando eu abri o meu, eu pensei: eu vou trabalhar muito certinho. E eu tinha pouco trabalho, né? Eu trabalhava meio período, porque eu não tinha demanda, eu não tinha muito trabalho para fazer. Eu mega caprichava nos trabalhos, porque eu tinha super tempo de ficar 3 horas fazendo uma seroplastia. Então, eu mandava, assim, uma super qualidade. Eu estava empolgada, reabrindo o laboratório. Então, um foi indicando para o outro. Então, aqui em São Paulo tem uma coisa muito engraçada, Jana, que eu não sabia, assim, apesar de São Paulo ser uma cidade gigantesca mesmo, de ter inúmeros laboratórios, inúmeros profissionais, tem pouco profissional que trabalha de forma personalizada. Então, eu percebi que aqui em São Paulo, nessa cidade gigantesca, se eu super me trabalhasse de forma personalizada, eu ia conquistar bastante cliente. Então, é legal você também entender qual que é a demanda da sua região. O que o pessoal está pedindo, cobrando? Ah, eles não querem o trabalho básico, eles querem ajuda, um trabalho personalizado, um trabalho bonito. E aí foi assim, de indicação para o outro, e foi tudo muito rápido. Um indicou para o outro, e aqui tem muita clínica grande que um dentista trabalha nessa clínica e em várias outras. Então, eu conheci ele dentro dessa clínica, e quando ele ia para outra clínica, ele falava: olha, vamos mandar para a Sasha, que a resina dela é legal. E aí, vamos mandar para ela: ó, tem essa protética aqui. E, na verdade, foi assim, foi muita indicação. Até o ponto em que eu conseguia realmente pegar todo mundo, né? Então, foi realmente indicação de um cliente para o outro. E depois de muitos anos trabalhando, fazendo um trabalho bem personalizado para que um dentista indicasse para o outro. Mas eu acho que é super válido você também, que está começando, fazer uma mesa clínica, preparar uma tabela e visitar um dentista, né? Que é legal, é uma forma de captar cliente também. Sim. E E também tem o Instagram, né, que tá aí para todo mundo ver, né? agora, de um tempo para cá, é que eu tenho sido solicitada pelo Instagram. Alguns dentistas me conheceram por aqui, né, pelo direct, e aí a gente joga a conversa pro WhatsApp e tem essa primeira conversa. Enfim, alguns começaram a me procurar por aqui, mas a grande maioria, ainda bem, assim, foi indicação. E aí os clientes e os dentistas que têm essa pedido de orçamento, aí acha o trabalho muito caro e não quer pagar, quer desconto. Uma coisa puxa a outra. Então, como muito cliente meu veio por indicação, a grande maioria já veio com a fala do outro dentista de que eu conseguia
entregar um trabalho um pouco diferenciado, então os que vieram por essa indicação não vieram pedindo preço, vieram procurando qualidade de trabalho. Então, assim, eu até falo uma forma muito privilegiada, assim, que deu muito certo para mim, graças a Deus, assim. Mas então eu não tive tanto esses problemas, né, nesse quesito. Mas que volta naquilo que a gente estava conversando lá na frente. Se especialize, porque aí o cliente não vai atrás do preço, ele vai atrás de um serviço que ele sabe que você vai resolver o problema dele, que você vai entregar o que ele está querendo, né? Então, aí muitas vezes ele não tá tão preocupado em quanto ele vai pagar, porque ele quer uma parceria que ajude ele a fazer a prótese, ajude no sentido técnico, no sentido clínico, né? E alguns clientes que, um ou outro, assim, que realmente vem falar, ai, vamos fazer, dá para fazer trabalho fechado? Eu pago. Eu tô exagerando. Eu pago R$ 10 pra fazer um protocolo com fulano. Você pode cobrar R$ 10 também? Aí eu sempre converso, falo, olha, doutor, eu não sei por que o fulano cobra R$ 10 pra fazer um protocolo, mas assim, eu não sei que gesso ele usa, que dente ele usa, que material ele usa, em quanto tempo ele vai te entregar o trabalho. Eu não trabalho assim. Então, isso também veio depois de muitos anos falar não, assim, e explicar pro dentista como eu trabalho. Então, Posicionamento, né? Posicionamento. Então, depois de muito tempo, eu comecei a pensar para mim mesma. Falei, eu acho que agora tá na hora de eu me posicionar como profissional para eu poder passar para o cliente como eu trabalho, e aí o cliente que vier trabalhar comigo vai trabalhar da forma como eu trabalho. Nós dois vamos estar alinhados. Eu trabalho realmente igual para todos os meus dentistas. Não tem um atendimento diferente para um dentista ou para outro. Não, eu não tenho duas tabelas, assim. Tem uma tabela só. E é aquele valor para todos os dentistas que trabalham comigo. E não tem diferenciação. Um prazo mais curto para o outro, um prazo mais rápido para o outro. Esse aqui eu vou fazer mais correndo porque ele paga mais baratinho. Não, é sempre a mesma qualidade, é sempre a mesma tabela. E aí você tem uma padronização realmente do laboratório em todos os sentidos. E aí o que pede ponto e fala, o outro faz mais barato, você explica com jeitinho. E claro que tem uns que não continuam com você, né? Até porque tem a demanda do repasse para o cliente, do paciente, o orçamento dele, enfim. Mas quando eu explico, nunca tem esse embaraço. Eu acho que é legal a gente também ser sincero mesmo, né? Você ter o seu posicionamento profissional e você ser sincero, explicar como você trabalha para ver se vai atender a expectativa dele ou não. E se não atender, se como eu trabalho não atende a expectativa dele, eu não vou mudar o meu negócio inteiro para atender aquele um dentista. Ele vai para um estético que se enquadra com o perfil dele e eu vou ter um dentista que se enquadra no meu perfil e assim todo mundo trabalha bem, né? Então, assim, eu não tô... Gente, olha, eu não estou falando isso de forma egocêntrica. Eu estou explicando como vai se posicionando depois de muitos anos, assim, já no mercado, você vai entendendo, você, na verdade, decide como você quer atuar. Então, eu acho que é legal a gente saber onde... Eu falo muito disso, do cliente ideal. A gente tem que sempre estar na busca do cliente ideal, né? Então, todo cliente serve para ser seu cliente? Não, nem todo cliente. Eu não sirvo para ser cliente de todo mundo, que eu sei que eu não sirvo. Então, assim, cada um tem o seu cliente ideal e tá tudo bem. Só que aí você tem que trabalhar de acordo com o que você está propondo para ele, né? Então, seu preço também tem que ser até... E você, por exemplo, que não consegue atender uma demanda muito grande, você tem que ter um preço mais elevado, senão a conta não fecha. Exato. Então, assim, realmente são estilos diferentes. Não que um tá certo ou outro tá errado. Mas a questão, se eu quero trabalhar, quero ter um laboratório de produção, quero atender só clínica popular. Ok, eu vou fazer o melhor que eu posso para atender clínica popular. Tá tudo certo. Exato. Tá? Vamos ver as outras perguntinhas aqui. Vocês acham que é interessante aumentar quanto na tabela anualmente? Isso aqui é muito particular, né? Porque assim, você precisa ver os seus custos, né? Porque eu não posso falar assim, todo mundo, vamos aumentar todo mundo 10%. O que eu não concordo, Sasha, o que eu acho que não deveria ser feito, é que às vezes a pessoa fica muito tempo sem subir uma tabela, fica 2, 3 anos sem subir uma tabela ou até mais, e depois quer tirar o atraso tudo de uma vez, aí o cliente não suporta, Sim. Aí não dá, Exato. Entendeu?
E do mesmo lado, então assim, às vezes compensa você ir subindo todo ano, mesmo que não tivesse esse aumento absurdo que a gente está vendo, que o metal, por exemplo, cada vez que eu ligo para pegar um metal, meu Deus do céu, o metal tá preço de ouro. Mas assim, cada vez você não vai subir exorbitantemente, mas todo ano você faz uma tabela nova e tenta subir a tabela sempre no mesmo mês. Eu falo que eu não gosto de subir em janeiro, porque eu tenho um trauma de janeiro, porque janeiro tem tanta coisa para eu pagar que eu falo assim, vou subir a tabela também. Mas tem gente que prefere subir em janeiro, que aí o cliente já tá. Mas eu gosto de subir mais pro final do ano, porque aí até para também diminuir um pouco a demanda do laboratório. Porque aí, o que uma acontece no final do ano? forma, né? Eu não sei se aí acontece, mas o que acontece geralmente? O pessoal começa a mandar serviço, vai mandando, manda para você, manda, aí nunca manda para você. Aí no final do ano, que tá todo mundo lotado, aí começa a vir para os outros mais caro, por quê? Porque os outros já não tá mais aguentando. Né, mandar. Então, você faz isso, você também dá aquela selecionada e eu acho que por aí vai, né? Eu acho que essa avaliação da tabela, eu acho assim, precificar. Tem muita gente que pergunta quanto você cobra para fazer uma PT? Isso é muito subjetivo, porque tem, lógico, você tem que ter uma noção do que é o custo para fazer aquele material. Mas assim, por exemplo, o custo com motoboy aqui em São Paulo e lá no Mato Grosso é totalmente diferente. Então o preço não pode ser o mesmo, né? E o valor agregado também não é o mesmo. Aí tem o valor agregado do tipo de serviço que você presta, às vezes um pouco do o seu nome, a sua especialização, né? Tem essa diferença realmente, então você tem que entender o seu produto e a região que você atua. E, por exemplo, fazer uma avaliação até conhecendo os seus clientes. Eu, por exemplo, na pandemia, que estava difícil para todo mundo, eu congelei a minha tabela, né? E avisei os dentistas que naquele ano eu não ia ter reajuste por causa da crise geral, né? Que pegou todo mundo de surpresa. E aí, no outro ano, eu fiz o reajuste. Sempre faço no começo do ano, mas não em janeiro. Eu sempre deixo para fazer assim, abril, maio, um pouquinho mais para frente, assim, para não virar o ano parado, sem cliente, se já vinha a tabela, assim, mais alta, custa um pouco. E também, às vezes, essa tabela serve de corte mesmo de cliente, né? Que às vezes funciona, às vezes não, que às vezes você corta, aumenta a tabela e achando que alguns clientes vão deixar de mandar trabalho para você, mas às vezes pela sua qualidade eles mantêm, eles ficam com você. E isso é bom e é ruim também, né? Ao mesmo tempo. Eu uso, né? A gente tem que demitir alguns clientes, mas tem uns que a gente demite, a gente já dá aviso prévio, a gente demite, a gente vai. Eles não largam da gente. Então lá. E essa parte que você falou, Jana, do final do ano, agora, passando o congresso, até já falei para a Josi, passou o congresso dia 3, que é segunda-feira, 3 de outubro, a gente já vai mandar um comunicado para os dentistas, já preparando eles para o final do ano. Então, assim, para prazo, para não ter surpresa, para data de fechamento, né, de recesso de final de ano, e para não pegar esses clientes que realmente às vezes não conseguem ser atendidos pela alta demanda por onde eles estão, né? E aí buscam a gente ali só de final de ano, é o dentista do Natal. Esse eu também não você acaba para atender esses atrasando os seus clientes fiéis. Então esse é um ponto também de saber falar não. Às vezes o não é muito importante. De fato. Vamos ver as outras perguntinhas aqui. Vamos. Está centralizado por não encontrar funcionários capacitados. Solução seria focar em um produto apenas. Meu maior problema hoje é ter muita demanda de trabalho de diversos setores centralizados. Essa questão da demanda de trabalho, eu penso o seguinte: ou você, se você está tendo muita demanda de trabalho e não está dando conta, ou teu preço está muito baixo, né? Ou de repente você está com pouco funcionário para fazer o serviço, né? Então, às vezes, você precisa contratar mais. Só que aí você tem que entender se você contratando mais, a conta vai fechar, vai bater no final, né? Das contas ali, se vai estar bom ou não vai. Então, a pessoa fica, tem muita demanda, mas aí você vai olhar o preço, é lá embaixo. Aí, por isso que tem muita demanda. Aí tem medo de subir para não ter demanda, mas você entende que fica uma coisa assim que... Círculo, né? Você fica correndo no cabo.
Então, assim, tem que ter cuidado, porque às vezes a demanda tá bem alta, mas o seu custo, assim, o seu faturamento é sempre aquele, sempre aquele, sempre aquele. Dentro daquele faturamento, dá para contratar, pagar folha de mais funcionários para atender, sendo que aquele faturamento não vai mudar porque a sua tabela tá baixa? Realmente tem que fazer muita conta, né, para entender qual é o problema real, né? E também tem uma coisa, você chega num limite ali que se você crescer só um degrau, vai ser pior do que se você não crescer. Sim. Então, às vezes você está ali com, eu falo uma média legal, de uns 8 colaboradores, legal. Se você tiver 9, esse nono já ferra tudo. Você já tem que ter uma produção muito maior, porque aquela produção já fica pequena, vai ficar baixa para você. Então, ou você tem você aumenta a produção e aumenta o tanto de colaborador, ou você fica aqui. Porque também tem muitos laboratórios grandes que aí você começa a colocar muito administrativo. Porque pensa, num laboratório grande, você precisa da pessoa do financeiro, da recepcionista, do boy, aí você vai de uma pessoa para limpar, de repente, aí você vai colocando muita gente que não produz, Sim. produz bancada e vai ficando caro. Exato. Então, isso daí tem que ver se compensa, né? Exatamente, exatamente. Esse é um dos meus medos, assim, de crescer, né? Por isso que eu te falei que eu tô nessa, assim. Eu tô com uma demanda que talvez em alguns momentos eu penso, eu acho que eu deveria contratar, porque eu acho que eu já não tô mais dando conta sozinha de produção. Mas ao mesmo tempo eu penso, será realmente que eu preciso contratar? Ou a minha demanda, às vezes, é só uma reestruturação, uma reorganização minha mesmo, que eu mesma vou dar conta, ou um reagendamento, porque eu trabalho com agendamento mesmo, assim, de absolutamente tudo, porque eu sei a minha média diária que eu consigo produzir para sair no horário decente, então é agendado todos os trabalhos. E aí tem aquela também, Janaína, que é muito assim, muita gente fala. Tem meses e meses, né? Tem mês que tem muito trabalho, tem mês que não tem trabalho. Então, você tem que ter tudo isso na ponta do lápis para você manter todos aqueles funcionários quando tem trabalho e quando não tem trabalho, né? A média, né? Saber a média direitinho. Isso. É verdade. Finalizar o trabalho por etapa ou já quando entrega tudo pronto, finaliza ou finaliza por etapa? Como é que você faz aí? Eu finalizo por etapa. Até porque você não tem como ter certeza se o trabalho vai continuar, se ele vai voltar para você. Então, por exemplo, se eu faço uma moldeira individual, eu finalizo a moldeira individual. Porque eu não sei se às vezes o paciente vai voltar, o dentista vai continuar com aquele trabalho comigo. Então, eu acho importante você cobrar por etapa para você ter essa organização e essa certeza de que você está cobrando o trabalho que foi feito. E mesmo porque também, pensa comigo, talvez o trabalho do dentista demora um pouco mais para atender esse paciente, então fica 2, 3 meses com o trabalho ali, aí você não vai receber nada do que você já fez, aí você não aguenta. Então, realmente, por etapa, melhor forma de ser cobrado. Eu acho legal. Eu faço no laboratório, eu faço o fechamento mensal, todo dia 28, e sobram ali o restinho do mês, ali 2 ou 3 dias, para o dentista conferir aquele extrato, emitir as notas fiscais dentro do mês, e aí a gente fazer os recebimentos. Então, assim, eu não encerro o trabalho geral e mando o extrato para o dentista. Encerrou dia 28, o meu mês começa dia 29 do mês seguinte, né? O meu primeiro dia útil do mês é dia 29 do mês seguinte. Então, a gente fecha a etapa e aonde parou o trabalho é encerrado ali o fechamento para mandar para o dentista dia 28 e depois a gente reabre o mês e dá sequência no trabalho. É feito assim, eu acho que é mais prático, mais fácil, até da gente enxergar o que você produziu no mês. E não o paciente, eu terminei a Dona Ana, mas o que eu fiz na Dona Ana em janeiro, fevereiro e março? Porque tem, como você falou, né, tem trabalho que faz de forma mais extensa, né? Demora mais para concluir, enfim, né? E a gente está ali gastando, né, para produzir aquilo, né? Então, tem tudo isso. Realmente, por etapa seria melhor. E essa do extrato eu também falo que quem trabalha assim por mês, mesmo que você não está finalizando no final do mês, mas o teu cliente já sabe que dia 28 finaliza aquela conta e você já manda e ele já se programa para o pagamento.
esse tipo de rotina, essas regras, assim, que eu acho que é fundamental. Porque você já condiciona seu cliente, ele já sabe que você vai mandar e aí ele já vai te pagar. Porque o que eu falo é que tem clientes também que eles não são organizados. Então, se você não manda um extrato, ele sabe que fez trabalho com você, mas ele não sabe nem o que ele fez. Então, você fazendo essa forma organizada para ele, fica mais fácil também para ele não esquecer de te pagar. E às vezes as pessoas, aí às vezes quem trabalha sozinho não acha que vou perder tempo de mandar, ele vai me pagar. E aí ele não paga e vai virando aquela bola de neve, enfim, que todo É, mundo sabe o que acontece no é, final, né? exato. Aí às vezes manda um extrato, eu lembrei que eu tenho que mandar o extrato pro doutor tal. Aí manda dali 3 meses um valor absurdo e fala, meu Deus, tudo isso, por que você não me avisou antes? Né? É, Tem clientes organizados e clientes não organizados. Então, faça sempre da mesma forma, pensando que essa etapa realmente é nossa, né? A gente não pode esperar, é do laboratório mesmo, faz parte da gestão do laboratório. Encerrar mês, fechar, começar mês, né? Não dá para esperar mandar extrato só quando o dentista me pedir ou quando eu achar que tem que mandar, acho que tem que ter uma rotina. Eu sempre já, até quando entra um cliente novo, que ele quer conhecer meu trabalho, eu já explico tudo isso aí, assim, como eu trabalho, quais são os meus prazos e como funciona a parte financeira, né? Questão de nota fiscal, emissão de nota fiscal ou não, porque a gente sabe que tem cliente que pede, tem cliente que não pede. Isso é uma coisa que também eu tento ser mais rigorosa, assim, eu gostaria que todos os clientes pedissem nota fiscal, porque eu acho que é mais fácil fazer a organização do laboratório, fica tudo mais prático. Mas tem cliente que pede, tem cliente que não, então tem que ter uma organização mínima, assim, uma rotina mesmo, que é para ficar claro para todo mundo e até para você também, né? Para você saber o dia do fechamento, o dia do início do mês, enfim. é verdade. Mas realmente tem clientes que não quer também, Tem, e aí fica. faz parte, né? O que eu sempre tento fazer é, por exemplo, eu atendo todo mundo da mesma forma, tento atender todo mundo da mesma forma, tanto na qualidade de trabalho quanto na parte administrativa. Isso que eu falei, eu não tenho diferença, eu trato melhor o dentista tal e o dentista tal, não, tento trabalhar com todo mundo da mesma forma, é um padrão de trabalho. E aí é uma rotina, é um vício de trabalho que você adquire e você vai seguindo o laboratório assim para não ter falhas, para não ter erros, para não esquecer de cliente, enfim, é legal você ter essa rotina assim no laboratório. Eu acho que é fundamental. O cliente já chega, você já passa as regras do laboratório, ele vai trabalhando de acordo com a tua educação. E esse negócio da gente ficar, vai ter cidades, todo mundo reclama, as coisinhas básicas que reclamam, que não tem mão de obra, ou senão que o cliente não paga, ou senão que o cliente quer preço, isso daí vai ter em todo lugar. Mas é bem o que a gente estava falando agora há pouco, posicionamento, treinamento, especialização. Quanto mais você se especializa, mais você vai ficando mais selecionado. Você vai poder selecionar seu cliente, gente. Isso é coisa melhor do mundo, né? E eu tenho esse cuidado também de falar, igual você falou, não é. Como é que você usou uma palavra agora? Tô falando de forma egocêntrica. De egocêntrico, mas realmente hoje, eu com o Eric, a gente está também num laboratório que é assim, as pessoas vêm porque conhecem ele, vêm pelo trabalho dele. Então, é diferente. Eu já passei por outros laboratórios, eu já sei como é que é diferente. E quando você chega nesse patamar, gente, é muito mais fácil rodar um laboratório dessa forma. Sim. Ô, Sasha, deixa eu te falar, a gente vai estar no congresso agora, então, gente, congresso da PDESP. O congresso, teoricamente, seria obrigatório para a gente, porque esse bate-papo que a gente está tendo aqui, todo mundo tem, todo corredor lá, né? Isso que é legal do congresso, né? A Que melhor além parte de buscar o conhecimento, conhecer as pessoas, né? Esse network é muito importante para nós, né? Evoluir como pessoa também, profissionalmente, isso é muito bom. E eu vou estar lá no dia 30 no stand da Protéticas do Brasil. Vou falar sobre gestão, falar sobre lucro, né? Organização de laboratório para aumentar o lucro. Então, se você estiver me vendo aqui, vai lá me conhecer pessoalmente também. E você, Sasha, você vai estar lá? Você vai apresentar? eu vou estar no sábado no Magic Space, que é organizado pela PDESP.
do 12h30 a 1h30. Então eu falo que eu quero todo mundo lá almoçando comigo e não tem Isso desculpa, aí. porque no sábado, quem não consegue ir quinta e sexta porque tá no laboratório, pelo menos no sábado vai. Então eu É verdade. vou fazer uma demonstração de acrilização natural, usando poucas cores, na prática mesmo, vou acrilizar uma PT lá. E tô super animada mesmo para o congresso. Quero muito conhecer um monte de gente que eu conheci no Instagram, porque com a pandemia parece que o Instagram veio, bombou com tudo, né? Então eu quero conhecer essa galera aí que eu conheci aí pelo Instagram. E eu já falei, né? Então, Se me ver, vem falar comigo, vem me dar oi. isso. Grita, eu quero É engraçado, porque assim, eles estão vendo a gente não tá vendo eles, né? Então, realmente, vê no corredor, vai para a gente vai conversar ali, bater um papo. Meus alunos, aí a Monique tá falando, a Monique é minha aluna. ah, É, eu vou estar no sábado às 11 horas, então dá para vocês irem lá, me ver e depois ir lá para a Sasha, hein? e todo dia e meia. Então dá super tempo, tá? Dá para fazer essa Dá. sequência aí. E lá também é muito legal o congresso, encontrar o pessoal e conversar e tirar foto assim, eu vou ver os meus professores que eu admiro em ação e eu vou sentar para assistir eles e tem pessoas que vêm para ver a gente, então é muito legal, é um ambiente muito gostoso, tava com muita saudade de congresso, tô super animada. É verdade, eu também gosto. É, como é que fala? O pessoal tá com saudade de aglomeração, né? Sim. Mas é verdade. Então tá bom, gente. Foi um bate-papo super gostoso. Acho que deu para o pessoal ver que é possível sim, né? Você ir estudando, você ir aprendendo, você ir ali caminhando e conseguindo. Hoje você é referência, né? É, todo mundo sabe da sua competência, todo mundo sabe do seu trabalho. Não é falsa modéstia de você falar, porque realmente você foi merecido, tudo que você fez, realmente ser reconhecida do jeito que você é. E além do mais, é uma pessoa super querida. Eu não conheço, mas todo mundo fala bem dela. Então, assim, é uma pessoa super querida. E isso é bom, né? Deixar assim, que também tem esse lado, né? Que tem profissionais que às vezes a gente vê que é muito bom, mas não é uma pessoa tão agradável e você, todo mundo fala muito bem de você e eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, desculpa que eu acho que eu acabei passando um pouco a hora, não sei que hora que é agora. 9h35. É, já passei até demais da hora, mas o pessoal estava aqui junto com a gente, então eu Não, fui esse papo ficando. ficava falando mais, né? A gente gosta que encerra na força. Não, olha, Jana, eu É. quero muito te agradecer mesmo. Eu também, assim, eu já conhecia o Eric, né? Todo mundo conhece o Eric. E aí você entrou junto com essa página falando de gestão, uma coisa que faltava mesmo, assim, de tudo que tem aqui em rede social, faltava alguém falando disso, e alguém que conhece a rotina, o dia a dia de laboratório, para falar pra gente o real, né? E é muito É. legal também esse trabalho que você faz. Você vê, foi uma frase sua que me fez pensar se eu deveria contratar realmente alguém ou não. Então, toca a gente as coisas que você fala e as coisas que você traz para casa, informações. Eu sempre estou de olho aí no seu Instagram. E muito obrigada mesmo pelo carinho. Quero muito, muito te conhecer pessoalmente lá no Instagram, lá no Congresso. Vamos. Todo mundo que tá aqui, eu vi, gente, todos vocês que deram oi, que mandaram um beijinho, as meninas, a Luana, a Monique, tá? Eu vi todo mundo dando oi aqui na conversa aqui, não dá pra ficar respondendo todo mundo. Mas quem tiver no congresso e vem falar comigo, vem me dar oi, eu não mordo, tá? E não fique com vergonha, pode vir É. chamar, porque eu vou estar lá disponível para vocês, para todo mundo, pra gente conversar. Vou todos os dias, vou os 3 dias, vou estar lá desde a hora que abrir o portão até a hora que fechar. Eu E, também. e vai ser muito, muito, muito legal. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Eu nunca não imaginava que você fosse querer me ouvir, que você gostaria de ouvir um pouco dessa minha questão de gestão, assim, porque eu acho que eu sou tão ruim com isso. É um assunto que eu não domino, mas eu espero que o que eu tenha falado tenha ajudado o pessoal e tenha passado um pouquinho de apoio aí para quem está pensando em
abrir um laboratório, abrir uma empresa e começar. Não é fácil, mas é muito legal e dá muito certo quando a gente faz com dedicação, carinho, bom humor. É diferente mesmo. Então, é É. só fazer, pessoal, que dá certo. E a gente sempre inspira alguém, viu? Tá vendo? Sempre tem alguém olhando pra gente e a gente tá inspirando alguém sem a gente saber. E como diz o meu marido, gente, a gente tem que ser sem vergonha. Então, realmente, ó, chegou lá, viu ela, vai, pergunta, né? E também assim, aqui, quem não segue a Sasha, vai lá, segue a Sasha. Tem várias coisas legais também que ela passa, professora aí da área de resina, vê os cursos dela. Quem não me segue também, vem, segue a gente aqui. Agora a gente também tá com o canal lá no YouTube, então vai lá, segue a gente, assina, ativa o sininho lá para receber as notificações. E aí a gente vai fazendo esse trabalhinho aqui, por quê? Porque você sabe que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas você vai ensinar os seus concorrentes? Eu falo assim, não, eu quero que meus concorrentes sejam bons também e que se valorizem, que se posicionem como todos. Porque se todo mundo fizer dessa forma, aí não tem o que o colega estava reclamando ali, é porque lá no laboratório todo mundo só pensa em preço na minha cidade, não sei o quê. Por quê? Porque tá todo mundo se posicionando, todo mundo se especializando, todo mundo ficando bom. E é isso que a gente quer trazer para cá, É, exato. né? Todo mundo junto, trabalhando bem, se ajudando, é muito mais fácil do que né, tendo esse negócio de pensando no outro protético como um concorrente. Né? Não é assim, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Nossa, às vezes em algumas lives assim contando perrengue, eu já passei por tanto perrengue, todo mundo já passou também, e é assim mesmo, né? A área da prótese é muito dinâmica, é muito divertida, tem muito perrengue, mas é uma profissão linda. É isso que eu tenho para falar. E perrengue tem É em isso qualquer mesmo. área, em qualquer profissão. Então a gente tem que estar junto, tem que se unir. E é mais gostoso assim, quando todo mundo é junto, amigo e colega, e sem esse negócio de concorrente. E a gente já vai começar outro assunto e daqui a um pouco não acaba a live. Vamos! Ó, então vamos acabar. Ó, vai ficar salva aqui, tá? No canal do Protege Empreendedor. Então, vocês assistam depois com mais calma aí, pega algumas dicas nossas. Tá bom. Tá? Bom descanso, beijo para vocês. Beijo aí pro seu marido também, abraço para ele. Beijo pessoal que estava aqui assistindo a gente, ficou com a gente até agora. Tá bom, um beijo, Jana. Muito obrigado. Mande um super beijo pro Eric, a gente se vê no congresso. E um beijo para todo mundo que estava aqui na live. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado aqui esse tempo todo com a gente, viu? Isso aí. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Tchau.